A Rádio Transmundial possui uma linha completa de literatura cristã para edificar a sua vida. Se você gosta de ler e quer adquirir livros de qualidade, acesse loja.transmundial.com.br. Diversos títulos, vários autores e temas relevantes para o seu crescimento espiritual diário. Acesse loja.transmundial.com.br. Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial, para todo mundo ouvir. Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário. Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia. Hoje a gente vai trabalhar com um dos temas, ou um dos livros, de que sempre traz um pouco de controvérsia nos seminários, nas igrejas, né, que é o calvinismo, né? A gente sempre brinca, é calvinista ou é arminiano? E hoje a gente vai conversar com o irmão Francisco Tourinho, que é bacharel pela a Faculdade Teológica de Imperatriz, no Maranhão, e mestrando em Teologia pelo Miami International Seminary. O livro é O Calvinismo Explicado, volume 1, Teontologia, Providência, Decretos, publicado pela Dort Editora. Irmão Francisco, seja bem-vindo ao painel literário da Rádio Transmundial. Graças a Deus, pastor. Muito obrigado. Prazer nosso aqui, teu irmão, ainda escrevendo sobre um tema assim bem controverso, né? O pessoal fica querendo dar nomenclatura para todo mundo. Mas o que levou o irmão a escrever esse livro? Qual que é o objetivo de fazer um livro, uma obra tão robusta como essa? Meu principal objetivo foi desmistificar muitos do que era a crença do senso comum, que é o calvinismo. Porque quando eu comecei no calvinismo, eu também tive muita dificuldade de assimilar muitas coisas que hoje é considerado como se fosse mistério, até mesmo entre alguns calvinistas modernos, principalmente no tocante à determinação divina e a liberdade do homem. É comum afirmarmos as duas coisas, né? Determinação divina, liberdade humana, e aí nesse link se coloca o mistério. Então, quando eu comecei a estudar os reformadores, principalmente a escolástica protestante, eu notei que eles não encaravam dessa forma, como mistério. Então, a busca, a pesquisa em relação a isso, eu tive vontade de expor isso, tanto a questão dos mitos que eram criados com relação à falta do livre-arbítrio, a condenação de pessoas sem culpa, né, que geralmente também é outra questão levantada no calvinismo, uma reprovação sem demérito, né, e também sobre a questão da vontade antecedente e consequente, que são coisas que são levantadas no marcianismo também. Então, sobre a autoria do pecado, se Deus era autor do pecado ou não, né, que sempre há essa questão como conclusão lógica. Mas então eu faço uma pergunta para o irmão. São duas coisas com definição assim, bastante tranquila, me parece. Primeiro, diga para os nossos ouvintes o que é escolástica. E segundo, defina o que é o calvinismo. Bom, então, primeiro vamos falar aí o que é escolástica. Escolástica, ele é um movimento medieval que ele surge ali, principalmente a partir do século VII, em que a principal característica dele é o método, principalmente o método, né? O método em que se apresenta a tese oposta, depois de descrever totalmente a tese oposta, agora nós vamos mostrar porque a tese que está se apresentando, ela é superior ou inferior, geralmente para mostrar o que é inferior e o que se concorda. E outro significado para o escolasticismo significa exatamente acadêmico, aquilo que é acadêmico, aquilo que é próprio do estudioso, né? Ou seja, quando a teologia ela se torna uma ciência, aquilo que é científico, que é a forma como eu trago o calvinismo nesse livro, né? O calvinismo científico. E o calvinismo, ele é uma corrente teológica que surge aí na segunda parte da Reforma, com João Calvino. Na verdade, o João Calvino ele é um próprio calvinista, no meu ver, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, que Calvino sistematizou a Reforma e Beza sistematizou Calvino.
E aí, quando a gente vai para o calvinismo, nesse ponto do livro em si, ele é uma tradição que está ancorada nos concílios e confissões protestantes dessa linhagem, como o concílio de Dort, concílio de La Rochelle, concílio de Westminster, né, que a gente chama, que surgiu a confissão de fé de Westminster, e as confissões que foram geradas nesse tempo, que gerou uma ortodoxia, ou seja, uma doutrina conciliar, né? Ou seja, o calvinismo não é a doutrina de um homem, como João Calvino, a doutrina de João Calvino, não é a doutrina de João Calvino. João Calvino, ele é um dos teólogos que formam a tradição calvinista. E existe ali também, bem definido nos catecismos, nas confissões, o que é o calvinismo em si, tá? Muito bem, um intervalo e voltamos já. Música, reflexão, devocional, na medida certa. Transmundial, para todo mundo ouvir. Você está ouvindo Painel Literário. Estamos de volta ao Painel Literário, hoje conversando com Francisco Tourinho, que é mestrando em teologia, também bacharel em teologia, e escreveu o livro O Calvinismo Explicado, volume 1, esperem, ainda vem o volume 2, sobre teontologia, providência e decretos. A pergunta que não quer calar, quando a gente fala de calvinismo, de arminianismo, sempre tem aí os mitos, mas a pergunta que não quer calar agora, predestinação ou livre-arbítrio? Os dois. Como assim? Como assim os dois? Subiu no muro? Aí parece que não é um calvinista de raiz. Esse um dos mitos, uma das coisas que são explicadas no livro é justamente isso. Os reformadores, eles não tinham eles não viam um conflito entre a liberdade natural do homem e a predestinação ou predeterminação divina. O que havia era uma luta contra o livre-arbítrio de Pelágio, né? Ou seja, contra o livre-arbítrio contra Pelágio. Mas não se advogava uma falta de liberdade natural do homem, na medida em que o homem ele faz aquilo que está de acordo com sua própria natureza. Então, mesmo aquele homem num estado de queda, sem a ação da graça divina, tudo que ele faz de livre vontade, de acordo com sua natureza. Então, se ele é mau, ele vai querer fazer o mal. E ele não faz o bem, não é porque tem uma pessoa forçando ele a fazer o mal, mas é porque ele não quer fazer o bem. Ele tem o poder de fazer o bem, mas ele não tem o querer. Ele não quer fazer o bem. Assim, ele só quer fazer o mal. E se quer, e ninguém está o forçando, ele faz de livre vontade. E os decretos de Deus, eles são, para atos maus, eles são o que a gente chama de decretos acomodativos. Ou seja, Deus apenas molda essa criatura para que ela faça aquilo que já está de acordo com sua própria natureza, ou seja, aquilo que está no seu coração. Então, se Deus apenas cede a força a esse homem, dá poder a esse homem para que ele faça aquilo que ele já quer fazer, logo o decreto ele não anula a liberdade humana. Pelo contrário, ele estabelece a liberdade humana, dado que esse homem sem Deus ele nada poderia fazer, ele não poderia se mover. Até para pecar o homem precisa de Deus, porque o homem não consegue viver, ele não consegue se mover sem Deus, porque nele existimos, nele somos, nele nos movemos. Para o ato bom, há também a presença da liberdade natural humana, da liberdade do livre-arbítrio também, mas há uma infusão de graça da parte de Deus que vai fazer com que a natureza desse homem seja transformada. E esse homem ele não vai ter mais somente o poder, mas agora ele também vai ter o querer de fazer o bem. Então, dado que o homem é atingido por uma graça que vai transformar essa natureza dele, e agora ele vai ter a sua cognitividade, os seus pensamentos realinhados, ele vai poder se voltar agora livremente para Deus. Não há essa retirada de livre-arbítrio, porque a predestinação ela não anula o que o homem é. Pelo contrário, ele estabelece o que o homem que é a racionalidade, a eletividade dele. O fato do homem ser racional, ser pensante, já nos leva à conclusão de um livre-arbítrio, de uma liberdade. Porque toda racionalidade implica em eletividade, você eleger, escolher alguma coisa. E escolher significa vontade. E então, toda a escolha também pressupõe a negação da outra. Pressupõe a negação da outra. Então, até o fato de você, quando se diz assim, porque o homem em estado de depravação, ele não consegue desejar o bem,
e por isso ele não tem livre-arbítrio. Não, porque toda vez que ele opta pelo mal, ele automaticamente está negando o bem, e é positivamente, ele nega o bem. Sim. Então é uma múltipla escolha, é uma escolha múltipla. Quando chega e diz assim lá em Deuteronômio, né, que diz assim, eles que colocam adiante de vocês, vence maldição. Escolha um dos dois, né? O normal é a pessoa pensar que a pessoa ali ela tem um poder e um querer de escolher tanto um como o outro. Não, mas mesmo aquelas pessoas depravadas que vão sempre escolher o mal, elas estão escolhendo entre o bem e o mal. Quando ela escolhe o bem, ela escolhe o mal, ela nega o bem. Ela nega o bem. Quando ela escolhe um, negou o outro. Exatamente. É sempre uma escolha múltipla, né? Verdade. Nosso tempo é extremamente curto. A gente ainda vai marcar outras entrevistas, não é, para falar sobre isso, porque sua explicação foi realmente muito clara, o livro também, e eu agradeço a sua presença aqui. O livro é o Calvinismo Explicado, volume 1, Teontologia, Providência, Decretos, publicado pela Dort Editora e escrita pelo irmão Francisco Tourinho. Francisco, muito obrigado por sua entrevista, Deus abençoe o irmão, e que o irmão continue aí trabalhando para explicar para a gente os mistérios da vida cristã. Rapaz, pastor, muito obrigado. Obrigado, irmão. O painel literário volta na semana que vem. E se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e temas a serem abordados aqui, mande seu e-mail para painel@transmundial.com.br ou carta para a Caixa Postal 1813, CEP 046 26 970, São Paulo SP, CEP 046 26 970, São Paulo SP. Até a próxima semana e Deus abençoe. Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação: João Paulo Gouveia. Realização: Transmundial. A Rádio Transmundial possui uma linha completa de literatura cristã para edificar a sua vida. Se você gosta de ler e quer adquirir livros de qualidade, acesse loja.transmundial.com.br. Diversos títulos, vários autores e temas relevantes para o seu crescimento espiritual diário. Acesse loja.transmundial.com.br. Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial, para todo mundo ouvir.